Flamengo tem praticamente acertada uma contratação, um jogador para uma posição que até agora não tem dono no time de Paulo Souza. Isso mesmo, vamos dizer qual é o nome, vamos explicar a situação, se é empréstimo, se é em definitivo, nesse vídeo que tem um apoio de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra estatísticas, notícias, vídeos, tempo real das principais competições de futebol pelo mundo. E encontra também os campeonatos de futebol pela Europa. Vários campeonatos, principalmente o alemão, a Bundesliga. Aliás, dia 23 teremos o Bayern de Munique enfrentando o Borussia Dortmund no clássico mais importante da Alemanha, brigando aí pela liderança, quem sabe pelo título da temporada. Estarei nesse jogo com o Gerd Wenzel nos comentários, a narração de Dudu Monsanto, a dupla que faz as transmissões pelo OneFootball dos principais jogos da Bundesliga. E você também pode assistir em pay-per-view as finais do Campeonato Carioca, do Campeonato Paranaense e do Catarinense. Então faça o download do OneFootball aqui no link que está na descrição desse vídeo e aproveite todo esse conteúdo do parceiro aqui do youtube.com/Mauro César, que é o OneFootball. Bem, a notícia é a seguinte, o Flamengo tem praticamente acertado, falta aquelas formalidades de assinatura de contrato e tudo mais, a contratação de Ayrton Lucas, jogador de 24 anos, lateral esquerdo do Spartak de Moscou. Esse jogador está a caminho do Flamengo, jogador que o Fluminense negociou com o futebol russo já há alguns anos. Ele vai fazer agora em junho 25 anos, um jogador jovem, e o Flamengo vai assumir alguns compromissos, né, de aquisição definitiva do jogador, desde que ele atinja determinadas metas, X% dos jogos, etc. Mas a priori é um empréstimo até dezembro desse ano. Tá? Então, essa é a situação. Ayrton Lucas, jogador, lateral esquerdo, amadureceu bastante no futebol russo, nesse cenário aí da guerra que colocou vários profissionais do futebol numa situação, digamos assim, um pouco fora do padrão, né? Tanto na Ucrânia quanto na Rússia, com a interrupção do campeonato ucraniano, obviamente, e a continuidade do futebol na Rússia, mas em situação atípica, né? Até com as punições que a Rússia vai recebendo de várias frentes, de vários lados, né, sanções econômicas, etc. Então o Ayrton Lucas virá para o Flamengo, faltam apenas as formalidades finais para que o jogador seja anunciado. Tá? Então o jogador fica por empréstimo até o final do ano e o Flamengo vai assumir alguns compromissos, um compromisso de compra caso ele atinja determinadas metas. E a gente vai tentar trazer essas informações mais adiante quando tivermos. Mas essa é a notícia de momento, tá? Nessa segunda-feira pela manhã. O Flamengo trabalha também aí com relação a outros jogadores da posição. Jogador como o René, o Flamengo já tenta recolocá-lo no mercado negociando o René, provavelmente renegociando em definitivo. Caso do Ramon é diferente. O Ramon, o Flamengo pensa em emprestar para ganhar um pouco mais de rodagem. Lembrando que o Ramon se envolveu numa situação complicada, de um acidente de trânsito ainda no final do ano passado e tudo mais, não tem jogado. Então o Flamengo pensa também em emprestar esse jogador para que ele possa amadurecer. Mas o Flamengo não quer emprestar o Ramon fixando o valor do passe, como se dizia antigamente, né, o valor da multa rescisória para uma eventual aquisição definitiva por parte do clube que venha a tê-lo por empréstimo. Então esse é um entrave, uma dificuldade que o clube vem enfrentando, porque acredita que o Ramon possa se desenvolver vestindo outra camisa e possa retornar para dar retorno técnico ao Flamengo, até ser negociado de uma outra forma. Então o Flamengo não quer fixar esse valor da negociação definitiva do Ramon. O René é diferente. O René faz parte de um grupo de jogadores que o Flamengo tenta negociar, como vários que saíram agora ainda no começo do ano, tá? Porque o Flamengo já tem hoje para a lateral esquerda o René, o Flamengo tem o Felipe Luiz está virando zagueiro, o Everton Ribeiro foi utilizado na ala esquerda, o Lázaro, ou seja, o Flamengo tem ali uma terra de ninguém, né? Quem é o dono daquela posição? Ainda não se definiu, o Lázaro foi o que saiu melhor, por isso o Ayrton Lucas está sendo contratado. O Flamengo vê como um jogador que se desenvolveu jogando na Rússia, futebol muito duro nesse tempo todo e que possa atender as expectativas do técnico Paulo Souza. Sobre o Rodinei, qual é a situação do Rodinei? Vamos tentar aqui explicar. O contrato do Rodinei vai até o final do ano. Esse jogador já despertou interesse de outros clubes, inclusive do Fluminense e do Botafogo nesse ano de 2022. Então o Flamengo analisa o seguinte: quanto custaria para o Flamengo prorrogar o contrato de Rodinei por um ano? Ele vai custar X mil reais ao longo de um ano, tantos milhões de reais, dependendo de quanto ele ganhar, ao longo de um ano, contando aí todos os custos, né, os encargos e tudo mais. Então vale a pena você prorrogar o contrato do Rodinei por um ano para que ele possa ser negociado e gere um lucro para o clube na negociação? Então essa é a conta, esse é o estudo, essa é a análise. Só que o contrato do Rodinei vai até o final do ano. Então, a partir de dezembro, ele pode assinar um pré-contrato, mas pode também renovar com o Flamengo. E é um jogador que vem sendo aproveitado pelo técnico Paulo Souza, mas que ainda não chegou na fase mais importante da temporada, onde ele vai ser realmente desafiado. Então, o Flamengo tenta amadurecer a ideia do que fazer com o jogador.
Até é importante o torcedor muitas vezes entender. Manda embora, negocia. Quando você simplesmente abre mão de um jogador que tem algum valor de mercado, por mais questionável que ele possa ser como atleta, como dentro de campo, você abre mão de dinheiro. Então você tenta prorrogar o contrato muitas vezes para continuar com os direitos sobre o jogador e aproveitar o interesse de outros clubes para negociá-lo. Então essa é a situação do Rodinei. Não tem nada definido por enquanto, pelo menos de acordo com a minha apuração, de que ele vai renovar por 2 anos ou coisa parecida. A tendência é o Flamengo até renovar por 1 ano para ter como negociá-lo no ano que vem sem que ele saia de graça. Até porque ele foi contratado lá atrás, 2016, e o Flamengo pagou um dinheiro por ele. Então, esse é o momento do Rodinei, essa é a situação desse jogador. Mas a novidade não é na lateral direita, é na esquerda. Ayrton Lucas está sendo contratado pelo Flamengo, faltam detalhes para que ele seja anunciado como reforço do time rubro-negro para essa temporada de 2022. E é isso, valeu, saudações.